Oi, sou Carla Stone e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre limites e regras. Então, antes de começar a conversar, eu queria pedir para vocês que não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque esse canal é uma construção que eu desejo fazer com você. E para que a gente possa fazer isso juntos e fazer isso crescer, é muito importante, eu estou aprendendo isso. Do mesmo jeito que é importante você curtir e tocar no sininho que tem aqui no canto. Assim você é notificado dos vídeos e a gente pode juntos ir tendo uma parceria de conversa para que a gente possa fazer esse canal chegar um pouco mais adiante na casa e poder ajudar algumas pessoas com algumas situações que estão vivendo. Então, conversando sobre a questão de limites, eu vou dizer para vocês assim, ó, que isso não é fácil. Eu digo que dá pano para manga, como dizia lá no meu período jurássico de criança. Por que a gente hoje tem tanta dificuldade em estar construindo com eles regras e, consequentemente, estabelecer limites? Hoje a gente tem uma dificuldade em estar fazendo com eles aquilo que na nossa educação foi muito simples. Eu acredito que, de alguma maneira, com vocês também era muito mais simples na época dos nossos pais. Eu chego a lembrar que a minha mãe, ela se comunicava com o olhar, eu sabia o que podia e o que não podia. E eu perguntava uma única vez. E eu não construí isso por surras, nem por brigas, nem por nada. Isso se construiu porque a regra era a regra. Ela era a autoridade, ela era a mãe e eu era a filha, a quem devia estar na parceria e na troca com ela, sabendo se aquilo era adequado ou não era adequado, se aquele era o momento ou não era o momento e se isso era possível ou não era possível. Mas parece que hoje algumas coisas se perderam, algumas coisas se complicaram. Acho que tem um pouco a ver com os pais estarem mais fora de casa, acho que isso tem a ver com uma educação onde a gente quer uma relação mais igualitária, mais amiga, mais parceira. Isso tudo é possível, mas a gente não pode esquecer e principalmente a gente não pode deixar de perder o nosso papel enquanto pais. E eu falo isso enquanto pais, mas eu também vou chamar minhas colegas professoras, minhas colegas educadoras para estarem juntos conosco aqui nessa conversa, porque também elas têm o lugar de autoridade enquanto professoras. E quando eu falo autoridade, vamos separar uma coisa da outra, que não é autoritária. Eu estou falando em a gente estar construindo um lugar aonde eles sabem que a gente, por uma experiência, que a gente, por uma vivência, a gente tem por onde estar pensando e aconselhando eles em determinadas situações o que é o melhor, o que é pertinente e o que não é pertinente. Porque tem coisas onde a gente pode sim conversar e existem outras em determinados momentos que não tem como conversar. É simplesmente nós nos posicionarmos e eles ouvirem aquilo com respeito e sabendo de que é o que naquele momento é para ser feito. Então, eu estou trazendo todo esse discurso porque eu acredito que isso vai dar mais de um vídeo. E eu não adiantaria eu ir ficar falando determinadas coisas se eu não esclarecesse o pano de fundo da minha forma de ver, de pensar, para que a gente possa estar conversando um pouco mais sobre isso. Quando eu falo limites, e eu vou usar um exemplo que há muito tempo eu ouvi e aprendi, de que o que é o limite? Se nós formos pensar numa escada, num corrimão, se nós formos pensar numa varanda, o que seria uma platibanda, o que seria uma mureta, estas barreiras, elas nos dizem, opa, até aqui é seguro, daqui para lá não é mais.
por aqui te dá segurança, por aqui te dá confiança. Então, quando a gente fala em dar determinados limites, a gente não está agindo de uma forma maldosa, de uma forma que impeça a nossa criança ou o nosso filho ou até a gente mesmo, enquanto adultos, a ter um posicionamento na vida. Ele realmente nos posiciona num lugar de que isso é possível e isso não é possível. Por quê? Porque a partir dali se torna perigoso, se torna inadequado ou é muito mais difícil, nos dá medo. E principalmente a criança, ela necessita do nosso sinalizar de limites, porque é isso que vai dar para ela um ambiente de confiança e segurança no saber assim, ó, eu posso fazer isso, porque qualquer coisa que não seja, o meu pai vai estar ali, a minha mãe vai estar ali, a minha professora vai estar ali, me sinalizando, opa, aqui não mais, só até aqui, ou faça desse jeito, conduza dessa maneira. Então, talvez a primeira conversa que a gente vai estar tendo agora aqui, e que talvez seja o que eu vou estar deixando hoje, para a gente pensar por que eu tenho medo de dar limites? Por que é tão difícil para mim dar limites? O que eu entendo de limites? Para que aí a gente vá continuando e desenvolvendo isso. Hoje eu queria deixar essa semente. Limites e regras são fundamentais para o desenvolvimento saudável da criança, do adolescente e do adulto. Se essa criança não recebeu essa base de formação e de informação, muito mais difícil é quando eles chegam na adolescência, porque já é um período naturalmente de rebeldia. E aí, às vezes, é ali que eu tenho que estar dando o que eu não dei lá. E aí, da mesma forma, se eu não conseguir construir isso enquanto criança, enquanto adolescente, certamente eu serei um adulto com muitas dificuldades na vida, na minha relação com o companheiro, na minha relação de trabalho, na minha relação profissional, na minha relação de estudos. Enfim, para que esse adulto não aconteça, é lá, nos meus primeiros momentos de vida, que eu preciso estar pensando e construindo juntos uma estrutura de educação aonde contemple limites e regras. Então eu te convido para a gente continuar esse assunto e mais ainda, para que se tu aches que isso pode colaborar com alguém, me ajuda compartilhando esse vídeo, te inscreve, curte, toca no sininho, conto contigo e muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada, beijo!